Tá, meu amigo. Nossos cumprimentos a todos, pedir desculpa pelo atraso, né? Estava resolvendo os compromissos. Cumprimentar aqui o nosso companheiro de bancada, o Ednei, cumprimentar também o nosso técnico Idebrando e todos que a partir de agora nos acompanham, e não poderia ser diferente, cumprimentar e ao mesmo tempo agradecer ao nosso querido brother construtor, que é o nosso entrevistado de hoje, uma pessoa por demais conhecida em Patos, um cara que tem um relacionamento excelente com toda a imprensa e de cheio atendeu ao nosso chamamento, ao nosso convite. É com você, Ednei. Jefferson, eu conversava com o brother, né? Eu conheço o brother há mais de 30 anos. A gente se conheceu, eu estava dizendo lá, a história dele é bacana. Eu conheço a fundo, sei de onde o brother veio, lá no início. Eu conheci o brother na época que ele alugava moto, lá no Jatobá. Eram umas bizinhas, né, galera? Era verdade. Eu cansei de pegar final de semana, alugar uma moto a ele para correr atrás das gatinhas. Né? Na época ainda era solteiro. Isso, há 30 anos, cadê, né? Há 30 anos, há 30 anos. Minha filha mais velha tem 27. Então você estava em dias, não? Estava em dias. E é isso, então a gente vai começar esse bate-papo gostoso. Hoje, durante a minha caminhada hoje na cidade, as pessoas me paravam e diziam: hoje eu vou assistir lá, hoje é o brother, né? O brother, ou seja, é um cara que ele tem audiência, ele traz audiência para onde ele for, ele leva audiência. Então, assim, a gente sempre começa a nossa entrevista, nosso bate-papo, perguntando ao nosso entrevistado quem é ele. E eu lhe pergunto: Edmilson, que eu conheço ele pelo brother, mas o nome dele é Edmilson. Quem é o brother construtor? Boa tarde a todos, boa tarde Ednei, boa tarde Jefferson, boa tarde aqui Idebrando, boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, né? É uma honra estar aqui com vocês aqui, meu. Desde já agradecer mesmo de coração. Edmilson, né? O famoso brother construtor, porque se perguntar em Patos quem é Edmilson, ninguém conhece, mas que é o brother construtor, aí acho que a maioria da população patoense conhece. Bom, eu vou dizer o brother, né? Porque Edmilson o povo não conhece. Sou de Mãe d'Água, vivi em Mãe d'Água até os 12 anos de idade. Após 12 anos fui morar em Brasília. Chegando lá, trabalhei com 12 anos em uma chácara, 3 anos em uma chácara, completando 15 anos, já no início dos 16 anos, fui trabalhar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que chegou a presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele era natural de Monteiro e, para mim, é uma honra sempre em todas as entrevistas que eu dou, eu gosto de falar o nome do ministro, porque um natural de Mãe d'Água chegar a trabalhar com o ministro Supremo, para mim é uma honra, viu? Mas, isso aos 16 anos de idade. Então, cheguei lá para trabalhar como caseiro, jardineiro, cuidando da parte de jardim. Depois, quando não tinha empregado, eu lavava, eu cozinhava, eu passava e arrumava a casa. Tudo isso eu fazia. Trabalhei com ele lá até o ano de 94, quando eu completei 18 anos. Completei 18 anos, comprei uma motinha, fui trabalhar de motoboy em Brasília. Das 4 da manhã, trabalho no Correio Brasiliense, entregando jornal, até às 8. Das 8, no Hospital das Forças Armadas, HFA, Brasília, entregando medicamentos. Vinha para casa, tomava banho, trocava de roupa rapidão e já iniciava às 18 horas em uma pizzaria. Resumindo, gente, eu trabalhava em 3 empregos por dia, ao mesmo tempo, e isso dormindo a média de 4, 5 horas por noite. Então, eu trabalhei 6 meses forçado. No mês seguinte, assim, do mês depois eu comprava uma moto, que ganhava bem motoqueiro naquela época. Naquela época eu ganhava 18 salário mínimo. Se fosse hoje, eu dava uns 27 mil reais em média. Era muito dinheiro para um motoboy ganhar. Hoje deve estar ganhando 4, 5 mil reais. Até porque naquela época não tinha quantidade. Não tinha quantidade, não tinha não. Então, andei caindo de moto, sofri um acidente por falta assim de sono, dormia pouco. Aí resumi, precisava mesmo resumir um pouco da minha vida, fiquei só em 2 empregos. E um certo tempo, depois do ano de 2001, eu vim embora para Patos, montei um lava-jato em frente ao posto Almedão. Um lava-jato, pouco movimento, passei uns 2 anos, retornei para Brasília, voltando de novo, montei um lava-jato lá em Brasília.
Uma Lava Jato ganha muito bem lá, o dono do Lava Jato ganha muito bem. E mais 2 anos para frente voltei a Patos para morar de definitivo. Foi quando eu montei a pizzaria Fórmula 1 em frente ao posto patoense. Eu acho que a maioria dos patoenses chegou a conhecer a pizzaria Fórmula 1. Chegando nessa pizzaria, passei uns 6 meses, passei para o meu cunhado, foi quando ingressei do ramo da construção civil, desde o ano de 2011, onde estou até hoje. E me sinto muito bem no ramo da construção civil, saber que estou podendo contribuir no crescimento, desenvolvimento, em geração de emprego e renda para a nossa amada cidade de Patos. Essa é a trajetória de vida do brother construtor. Ou seja, o brother já tem 14 anos no ramo de construção civil. 14 anos. Eu acredito que pouca gente saiba disso, né? 14 anos e já construí, o ano passado eu fiz as contas Eu ia fazer essa pergunta. Você tem ideia de quantas casas você já construiu, já entregou? Já passa de 1.000 unidades. O ano passado estava em 968, mas esse ano já entreguei aproximadamente a mais de 32 unidades. E esse trabalho não para. Esse trabalho continua e é geração de emprego e renda, e é para isso que o Brother Construtor veio. Brother, você constrói mais especificamente naquela região do bairro do Jatobá ou você já constrói em outras áreas também da cidade? Eu já construí praticamente em todos os bairros de Patos. Salgadinho, no Belo Horizonte, no Bivar. Já construí ali próximo ao Jardim Queiroz, mas o foco mesmo da minha construção civil é na Zona Sul. É onde o povo procura mais os imóveis num preço melhor. Ainda a dificuldade para comprar um imóvel é a entrada, que o povo, a maioria não tem entrada, coloca embutido no parcelamento, enfim. E a gente se ajeita, o Brother Construtor e a Caixa Econômica e a Imobiliária Fênix e o comprador, a gente entra num acordo e dá certo para todo mundo. Até mesmo porque eu acredito que a faixa de valores de terrenos na Zona Sul, com a gente comparando, um exemplo, com a Zona Norte, existe uma pequena diferença. Isso, totalmente diferente. Em média, um preço de um terreno padrão caixa 6 por 25, hoje na Zona Sul é média de 20 e 25 reais. A gente procurava aqui para a Zona Norte, chega a 40, 45, quase dobra o dobro, o valor. Então, eu comprei uma quantidade de terrenos, 128 terrenos a R$2.000. Então, nessa oportunidade que tive de comprar essa quantidade de terrenos, dá para mim vender os imóveis mais em conta e poder realizar o sonho da casa própria para quem tem interesse em adquirir. Brother, como é que está o setor de construção civil aqui em Patos hoje? Já que, além de você, tem inúmeras pessoas construindo. Como é que está o setor hoje em Patos? Muito bom mesmo. A procura é muito grande. Eu tenho uns imóveis já vendidos para iniciar a construção. Acho que nesse momento eu devo ter em média umas 20, 22 finalizando. Mas já tenho outras 5 unidades para iniciar a construção. Resumindo, a minha equipe não está dando conta a procura tão grande de imóveis. O brother, você falou agora na sua equipe, quantos homens você tem na sua equipe ao todo? 118 hoje, fora pedreiro, servente, carpinteiro, montador, operador de máquina, motorista de caçambas. Eu tenho 118, fora ainda os motoristas ainda, né? E fora os empreiteiros, tenho 2 empreiteiros que montam sua própria equipe e eu empreito o imóvel e ele construir. Brother, você disse que tem essa quantidade de construtores. Por exemplo, qual o tempo médio que leva para você entregar uma obra de uma casa? Se for, por exemplo, só um imóvel, a gente tem um prazo de 6 meses para entregar para o comprador, porque a Caixa tem um certo tempo de 6 meses para, após a aprovação do crédito, se a gente não entregar aquele imóvel em 6 meses, muitos clientes às vezes vai renovar o crédito, vence e acaba não aprovando novamente. Então, lá no Jatobá, por exemplo, eu estou em 14 unidades. 14, tem 6 meses que eu iniciei. Então, médias, fora os empreiteiros, 2 unidades por mês. Muito rápido. Você entrega 2 unidades a cada 60 dias. Cada 60 dias. Em média, no ano. Pronto, construí 24 unidades. Existe todo um critério para
essas casas serem vendidas ou melhor, serem financiadas pela Caixa Econômica, por exemplo, a questão do padrão da casa, a questão da rua ser calçada, ter saneamento, coisas assim? Existe, desde o início do alvará da construção, do alicerce, existe a fiscalização do órgão competente da prefeitura, em alvarás, para tirar o alvará da construção, acompanhamento dos engenheiros para ver se realmente está padrão Caixa, até porque agora mudou e pegou muitos construtores de surpresa. Uma norma que foi uma lei que saiu agora em setembro do ano de 2024, atingiu muitos construtores no padrão, que antes era 6 metros a distância da entrada do portão à casa, agora são 9 metros. Então, eu fui um dos que me pegou de surpresa com as 6 unidades. Então, muitos engenheiros vêm, negam o laudo, a gente tem que fazer aquela defesa mostrando que a regra da Caixa, a lei que é bem posterior à lei anterior, que a lei não pode prejudicar. Então, alguns engenheiros entendem, agora tem outros que não entendem não. A gente tem que fazer uma grande defesa, mostrar para a Caixa, alvará, habites, aprovação do loteamento para poder o engenheiro chegar a aprovar. Mas o critério da construção do início, essa faixa etária de 4, 5 meses, agora após assinar o contrato e deixar na Caixa pagamento, aí é rápido. Você só constrói casas ou você constrói também edifícios? Não, somente casas. Só casas. Só casas. Ô, brother, eu acompanhei essa semana, um vídeo, você gravando um vídeo, acho que a semana passada. Eu acredito que é um loteamento que você está construindo lá no Jatobá, onde você mostra a estrutura que você está fazendo, a questão do calçamento e do saneamento da rua que você está construindo suas casas. Aquilo ali, a gente já acompanhou alguns vídeos seus anteriormente, onde teve alguns problemas em relação à prefeitura, quando você queria fazer algo e a prefeitura ia lá. Como é que está agora a situação? Você está fazendo em parceria com a prefeitura? Como é que está sendo feito agora? Na verdade, antes eu queria fazer por conta própria uma coisa que não podia, sem autorização e sem fiscalização dos órgãos competentes da prefeitura. Hoje não. Eu faço o projeto, levo na prefeitura nossa e os fiscais vai fiscalizar, autoriza quando está correto, quando está errado, pede que eu conserte o errado. Então, hoje, alguma parte estou fazendo o saneamento, os tubos, mas deixo só os tubos, não pode se ligar cano nenhum nas mamilhas, porque o padrão Caixa exige fossa e subidores. Então, todas as águas, todas coisas que vem caindo, tem que passar pela a fossa, depois acumula no subidor. Agora, depois que a gente entrega o cliente, se o cliente quiser ligar por responsabilidade do cliente, eles que ligam. Depois que eu entregar e assinar o contrato, aí fica na responsabilidade do cliente. Mas estou pavimentando uma rua, inclusive, vou pedir aos senhores vereadores, todos da Câmara, uma aprovação do nome da rua em homenagem ao meu pai. Acho que você chegou a conhecer, né? Faleceu agora há 2 anos atrás, e pedi já a alguns vereadores, pode botar aqui a prova, em tantas das ruas que eu construí. Nada mais do que justo, né? Vou tentar colocar o nome do papai, e se algum vereador estiver ouvindo aí, desde já, meu irmão, peça colaboração aí para aprovar essa. A gente acredita que a sensibilidade dos vereadores que aí estão, né, nessa Câmara aí, não vão se negar a um projeto. Você é um cara que está produzindo na cidade, está pagando imposto, nada mais justo você fazer uma homenagem a seu pai. É uma coisa que você está construindo. Verdade. Né? Até essa semana a gente estava reunindo a família Soares, e a gente vendo o vídeo daquela praça Fernando Soares, que aquilo foi uma homenagem que o ex-prefeito, saudoso prefeito Dinaldo Vanderlei, fez na época uma homenagem a um tio meu falecido, Fernando Soares, que era um grande empresário da cidade de Patos, e foi recentemente reformada na gestão do prefeito Nabor, em parceria justamente com a empresa Eletrolise. A gente fez um agradecimento à época, porque a Eletrolise ela se instalou em frente a essa praça, a praça estava abandonada, e eles foram lá, fizeram um projeto, do jeito que você fez. Fizeram um projeto, apresentaram à prefeitura, a prefeitura foi lá, aprovou, e eles fizeram uma parte, né, da reforma, que é uma parte é eles e a outra parte é a prefeitura, e está lá hoje a praça, a coisa mais linda do mundo. As famílias daquela localidade ali próxima ao supermercado Guedes, ao shopping,
usufruindo do espaço. E assim, a gente só torce que a cidade de Patos cada vez cresça mais. E um cara que nem você que está aí para contribuir, você pensa, brother, no caso, você está fazendo um loteamento ali, próximo ao Clube de Donato, não é isso? Isso. Lá tem espaço para se construir uma praça? Você tem essa vontade tem. Inclusive, já incluir no seu projeto? já ficou o espaço lá. Quando a gente faz um loteamento, a gente tem que deixar o espaço da Hora Verde, que é destinado para fazer uma praça, uma igreja. Isso aí é lei, a gente tem que cumprir a lei. Uma coisa importante que acho que talvez vocês já tenham visto em redes sociais, a famosa Rua Sebastião Monteiro, em Monte Castelo, que antes era destaque em Patos Solar, e daí no Instagram, aquela água acumulada que estourava. Quem passa hoje lá e quem mora tem orgulho de ver lá hoje. Aliás, o bairro do Jatobá, em geral, é um bairro hoje que parece uma cidade. É bem assistido. Não é missa de cor presente, em parceria com o Brother Construtor e a Prefeitura, a gente fez um projeto de 290 mamilhas, aquela de 800, para jogar água lá, direto lá para o rio. A água não joga mais na Rua Sebastião Monteiro. Então, um problema de 40 anos, graças a Deus, graças à Prefeitura de Patos, em parceria com o Brother, foi resolvido. Vou pedir licença antes da próxima pergunta. Eu ia falar isso agora, a gente está com um monte de gente aqui, já mandando mensagem. Internautas, que não são poucos, já tem muita gente interagindo conosco. E aqui vai um alô especial para o Edinaldo, que disse assim: cuida que tá ficando de noite. Tem o Curumba CD dizendo boa tarde, lembrando que vamos estar com o cabo Liga Uga em vai programar para vir para cá. Tem o José Flank dizendo futuro prefeito de Patos. Olha aí, brother. Não, calma. Tem o Denilson do canal, tá dizendo parabenizo o brother pelo belíssimo trabalho em nossa cidade. Tem também aqui a Maria Gorete da Silva, que tá dizendo também, cuida que tá ficando de noite, Deus abençoe primo, é primo do brother. Brasília, hein? Tem o Edinaldo Rodrigues dizendo que viu? Brasília, né? Brasília. Tem o Edinaldo Rodrigues, está dizendo o homem é forte, o homem é espetacular. Tem também a Jeruísa Maria Félix, está desejando boa tarde. Tem o nosso querido Rômulo Xavier, filho do nosso saudoso querido Orlando Xavier, ex-vereador de Patos, que tive o prazer de trabalhar com ele. O Rômulo também nos acompanhando. Obrigado, Rômulo, pela audiência. Está dizendo que o brother é um grande amigo, um grande construtor. E tem aqui o Clemildon Santos, dizendo brother é 10. Tá aí, portanto, os registros feitos. Vocês que estão aqui nos acompanhando, eu peço a gentileza para que compartilhe o link do nosso Se inscreva programa, no nosso canal, se inscreva né? no canal e dê o like Curta também, e compartilhe. para que possamos chegar cada vez mais longe. Tem também aqui, entrou agora o Pedrinho da máquina, parabenizando o brother. É operador lá. Operador aí, disse que é um grande profissional, o Pedrinho da máquina. Verdade. Obrigado a todos vocês. A gente tem também aqui o Eudo Farias, está aqui desde o iniciozinho do programa, ele está aqui online assistindo. Mandar um abraço aí para o Eudo. O Célio Leitão. Tá aqui na grande audiência. abraço, viu? O homem da luz. É o homem da luz. É o homem da luz. Acaba bom. Rosimeire Vilar. Rosimeire, um abraço aí para toda essa turma. Guaraí Martins acabou de entrar aqui no Facebook. Guaraí, gente muito boa. Vai Meu estar amigo presente. Guaraí, de longa data. Vai estar presente na Feijoada da Amizade, viu? Já. Ex-vereador na cidade de Patos, né? Era um dos fiéis escudeiros do ex-prefeito Dinaldo Vanderlei. A gente trabalhou muito tempo junto, o Guaraí é uma figura. E vai estar presente na Feijoada do Carlos. O brother vai estar na Feijoada do Carlos? Vai, com Você certeza. recebeu o convite até agora. 6 de abril. Mas vai chegar, viu, Show brother? de bola, show de bola. Inclusive o Carlos vai estar daqui a 2 semanas, né? Isso aí. Que já é dia 26, né, a Feijoada? Isso, então assim, uma semana antes da Feijoada ele vai estar aqui conosco. Bom. A gente vai entrevistar o Carlos, né? Um cara que tem 44 anos de colunismo na cidade de Patos, um cara que tem muita história, né? E ele vem também para divulgar o evento dele, que ele faz todo ano, né? Com a nata, só a nata da Sociedade de Patos participa da Feijoada do Carlos. Mandar um abração para ele, tenho certeza que ele está na audiência aí. E mandar um abração para meu amigo Guaraí. Guaraí, sempre que a gente tiver online, Guaraí, eu vou mandar o link para você participar conosco aqui. Pronto, agora, brother, de onde vem esse jargão? Cuida que tá ficando de noite. Que eu só vejo aqui o povo, cuida que tá ficando de noite. De onde vem isso? Mas eu comecei isso aí com
como uma brincadeira com os meninos assim, a gente brincando à noite, aí ele dizia, vai, cuida que tá ficando de noite. Aí começou os meninos, brother, cuida que tá ficando de noite. Então pegou e até hoje tá... É o jargão do tanto que eu coloquei o nome do bloco, né, cuida que tá ficando de noite. Pronto, você tocou um assunto aí que... quantos anos já tá na avenida o bloco? Cuida que tá ficando de noite. Esse foi o segundo ano, foi 2004, 2025. 2024? E 2025 agora. Em 2024 vocês saíram com quantos participantes? Em média de população ou cantor? Essas Não, coisas? as camisas que você mandou 2024 foi 2.300. Esse ano você já mais que dobrou. Foi 5.300 esse ano. A gente acompanhou e assim, bastante. A galera de Patos toda estava lá presente, né? Foi um bloco que saiu muito bacana. A gente, inclusive, o comandante esteve aqui conosco há 2 semanas atrás e ele relatou que houve apenas um incidente, que foi a história do menino que esfaqueou o outro ao lado da viatura. Isso. Né? Mas graças a Deus ele disse que no balanço geral, o Carnaval de Patos, graças a Deus foi tranquilo, tirando, claro, sempre acontece uma coisa ou outra, mas assim, de onde surgiu a história, essas ideias do brother fazer, por exemplo, bloco de carnaval? Eu sei que a gente acompanha, a gente sempre vê que o brother gosta de estar ali no meio da galera, na verdade eu gosto realmente de estar no meio do povão. Admiro muito assim aquela população que está no meio do povão, pessoas simples e humildes. Isso aí me conquista. Foi quando eu estava em Caldas Novas, no ano 2024, aí ninguém se falava em carnaval, parado o carnaval. Eu digo, eu vou resgatar o carnaval de Patos. Ainda lembro muito do amigo Amarildo, que morava na Rua da Baixa. Saudoso Amarildo, né? Na época eu não brincava carnaval, mas lembro muito bem dele, era um grande meu amigo. Então, eu digo, vou resgatar o carnaval de Patos. Coloquei o bloco na rua no ano 2024, foi um sucesso. Né? Eu digo, 2025 não pode ser diferente, vou fazer de novo. E acredito que em 2026 vai ser muito mais melhor, gente. Vamos ter a oportunidade de contratar bandas maiores. Não querem desclassificar as bandas de Patos, porque o Tieto Timbaleiro puxou o bloco. Show de bola, é o Corvo do Chiclete, meu irmão. Um grande abraço para você. É a banda também Amada Brasil, Forró do Nosso Jeito, que ficou na concentração do coração do Jatobá. Mas acredito que, com apoio agora da Prefeitura Municipal de Patos, Pedro Leitão, secretário, meu irmão, aquele abraço para você, secretário de Cultura, ajudou em tudo que eu precisei. O comandante, Coronel Isaú, grande abraço, você fez parte grande, me ajudou bastante no carnaval inteiro, mas principalmente no carnaval do Bloco Cuida que está ficando de noite. Enfim, Corpo de Bombeiro, ST Trans, Polícia Militar, Ministério Público, a Prefeitura me ajudou com carro de som. Mas, enfim, foi bacana porque teve a ajuda de todo mundo, porque eu sozinho não conseguia. Verdade. Brother, você falou aqui, citou a questão do seu pai, que faleceu. Você já disse que é natural de Mãe d'Água. Sua mãe é viva ainda e vocês são em quantos irmãos? Somos 12 irmãos. Família grande, né? Somos 12, minha mãe ainda é viva, graças a Deus. Do meu pai, eu acho que eu só tenho um orgulho dele, tenho plena certeza que quem conheceu meu pai, o Apolônio, conheceu um grande homem que nunca deixou uma inimizade que eu conheça, não, gente. Então, no falecimento dele, veio gente de Teixeira, Maturé, Mãe d'Água, muita gente aqui de Patos, aqueles amigos dele, fiel, que conhecia desde criança, mas deixou muita saudade e, mais uma vez, peço aí aos vereadores, né, para aprovar esse projeto aí, que com certeza a família, os filhos, netos, amigos, vai lotar aquela Câmara no dia que for a votação do nome da rua, caso der certo, do meu pai. Não, com certeza vai dar certo, porque, como a gente falou, né, essa Câmara que está aí é uma Câmara... Bacana, pelo que eu entendo, os vereadores que estão são lá... São pessoas preparadas, né, a gente tem muitos amigos lá, e eu acredito que eles não vão botar empecilho para aprovar uma lei dessa, até mesmo por merecimento. Obrigado. Né? Brother, vamos fugir um pouco agora do assunto. A gente já falou da construção civil, a gente falou do carnaval, a gente falou do envolvimento do brother com o povão, mas tem uma outra parte também que envolve o brother com o povão, que é a questão da política.
A gente vem acompanhando, né, em eleições passadas, a gente sabe que o brother teve aí por 2 eleições acompanhando, apoiando, não só apoio moral, mas o apoio financeiro. A gente sabe, as pessoas da cidade sabem, se comenta, que você apoiou e apoiou muito bem o juiz Ramonilson, por 2 oportunidades. E hoje, essa questão política do brother, onde o brother se encontra na política de Patos? Hoje é o seguinte, hoje eu estou nesse momento para apoiar, né? Realmente estive com o doutor Ramonilson, 2 para prefeito e 1 para deputado, né? Pessoas que eu tenho uma grande consideração e respeito do doutor Ramonilson. Anterior, eu sempre apoiei o partido na boa, acompanhei na boa, Francisca, quando era Dinaldo e na boa, eu apoiava na boa. Mas, como eu tinha dado a palavra do doutor Ramonilson, não conhecia ele. Não conhecia, foi quando o Ilmara foi lá nas minhas condições pedir apoio para a vereadora. Eu disse, Ilmara, ela pediu para votar em doutor Ramonilson. Eu digo, Ilmara, eu nem conheço o doutor Ramonilson. Disse, não, mas ele é uma pessoa muito boa. Quer o número do telefone dele? Disse, mas se eu liguei, ele atende. Foi quando eu liguei, doutor Ramonilson, tudo bom? Atendeu. Estou sabendo que o doutor vai ser candidato a prefeito de Patos. Eu quero me oferecer para lhe apoiar. Eu, brother, muito bem, marcou uma reunião lá com os funcionários da construção. Teve na reunião, prometi o apoio, cumpri em 2024, segui ele em 2026 para deputado e segui em 2028. A gente sabe... Não, vamos voltar um pouquinho. Não, foi em 2028, nós ainda estamos em 2020, 2022... 22 e 24. E 2024. Foi quando... apoiei. O brother já está... Em 2028. Não, ele já está pensando nas políticas futuras. Mas, assim, prometi e cumpri. Mesmo sabendo que a gente tinha 5% de chance de vencer como prefeito. Recebi outros convites, mas eu tinha dado a palavra, doutor Ramonilson. E eu não poderia sair como um traidor, sair como perdedor. A gente perdeu a campanha, perdeu a política, mas não sair como traidor, porque isso não está no meu sangue. Eu prefiro lutar perdendo, mas assim, brother se vendeu, esse brother recebeu dinheiro. Não, gente, isso aí não existiu, mas hoje é outro campanha, é outro momento. História, né? Inclusive, quando eu voltei de Brasília, tirei 30 dias de férias, andei acho que 10 estados brasileiros e ainda uma parte de 2 países ainda, de carro, viu? Foi 30 dias de viagem, foi 12 mil km. E quando eu cheguei, a primeira pessoa a procurar foi o doutor Ramonilson. Eu disse, doutor, hoje eu me sinto livre, assim, não que eu estava preso ao PSDB, mas estou livre, eu não declaro mais apoio ao PSDB. Mas, aí ele disse, brother, aí ficou assim, mas aí ele também disse, nem eu também. Primeiro, não cumpriram o que prometeram. Não cumpriram, né? Outra coisa, consideração de vir um arrastão da gente, não tiveram consideração. Então, essas coisas assim por isso que eu digo, gosto muito de estar no meio do povão e gosto de cumprir o que eu prometo. Assim, se eu não cumprir é porque alguma coisa muito grave aconteceu. Mas, hoje, particularmente, o povo falou, você vai ser candidato em 2026 para deputado? Eu digo, não, isso aí está totalmente fora de cogitação de mim. Em 2028, eu digo, só Deus pertence. Primeiro vamos trabalhar nessa campanha de 2026, para poder a gente pensar na campanha de 2028. Então, já tem um compromisso, agora para 2026. Dinheiro nenhum no mundo não tira esse compromisso, que eu já dei a palavra, mas é isso aí. Eu estou livre, assim... Pode dizer com quem foi feito o compromisso? Pode dizer. Já dei a palavra na boa, que voto em Olívia, apoio a Olívia, vou trabalhar para a Olívia. Consequentemente, Hugo Mota. Não, já está fechado isso aí com o Hugo Mota. Brother, eu acho que uma das grandes características suas, uma das grandes virtudes é justamente essa. Eu digo porque eu acompanhei de perto, e brother sabe, toda a campanha eleitoral e vi a pressão não só que o brother recebeu, mas tantos outros para
abandonar o barco por lá. E brother foi até o final. Foi, se brincar, um dos únicos que não abriu. E eu não sei se o brother se lembra, mas nós nos encontramos na festa. Lembro demais. Parabenizá-lo pelo caráter, né? Pela determinação, porque não é fácil você estar E outra, caráter na política hoje é muito difícil de se encontrar. É verdade, é verdade. Muito difícil. Compromisso assumido e cumprido é muito difícil na política. Muitas das vezes o cara está lá, o barco entrou um baldinho d'água, o cara pula. Inclusive, eu já recebi outros convites para pessoas lá da Zona Sul mesmo, brother, vamos apoiar Tairone para deputado federal e doutor Érico aqui para estadual. Eu disse, não, primeiro eu já dei a palavra a Naboco e voto em Olívio. E quem quer o bem de Patos, pessoas de Patos, deveria votar em candidato de Patos. Como é que eu vou votar no candidato de fora? Se um dia eu chegar a precisar de alguma coisa que possa, como é que eu procurar um deputado em Souza ou lá fora? Patos não, Patos é a nossa cidade. Se eu não encontrar, por exemplo, o deputado federal Hugo aqui, que eu preciso falar com ele, mas encontro o prefeito, através do prefeito chega nele. Verdade. Exatamente. Brother, a gente ainda no campo da política, você foi candidato a vereador, mas infelizmente teve seu nome vetado, sua candidatura impugnada, e lançou, consequentemente, seu irmão, que foi o seu substituto. Isso. E todo mundo apostava que você seria um dos mais votados se tivesse tido seu nome deferido. E quando lançou seu irmão, não conseguiu transferir a votação que muita gente imaginava que você teria. O que foi que aconteceu no seu ponto de vista? E você se sentiu magoado, traído pelo povo de Patos? Na verdade, eu acredito que se fosse o meu nome, tivesse seguido de frente, eu estava entre o terceiro mais bem votado, acredito, né? Pelos trabalhos que o povo comentava, mas transferir voto é muito difícil. É muito complicado. É muito difícil. Mas eu acredito o seguinte, a população votaram muito bem, escolheram seus candidatos, quem está lá está representando a população muito bem, e desejo boa sorte para todos aqueles que foram eleitos, gente. O Brother tem um bom relacionamento com todos os vereadores da Câmara? Todos. Inclusive com o da oposição? Inclusive com o da oposição. O Josimar me deu muito bem com ele. Faz seu trabalho, mas todos da gestão aí, que também é de outros partidos, que também faz parte da chapa, mas me deu muito bem com todos. Já recebi convite, brother, vamos se filiar ao partido e tal. Eu digo, não é tempo, não. Vamos trabalhar nessa campanha de 2026 e vamos a 2028, a Deus pertence. Mandar um alô aqui para o pessoal que está aqui interagindo conosco, né? A Jeane Venâncio. Jeane, eu acredito que é uma líder comunitária da zona rural, né? Jeane, se eu não me engano, é de Santa Gertrudes. Ela acho que é das Trincheiras, alguma coisa assim. Das Trincheiras. E o Edmilson Oliveira também está aqui, acompanhando ao vivo aqui, pelo Facebook. Tem algum alô aí no Instagram? Tem YouTube? o Joebes Andrade, o melhor de Patos, sempre prestativo e sempre fazendo bem, está dizendo aqui com relação ao brother. O Joebes Andrade. Tem a Renile Helke. Saudações ao nosso vascaíno. Brother vascaíno. Não, flamenguista. É flamenguista. Flamenguista. É porque Renile é vascaíno e acha que todo mundo é sofredor igual a ele. Né? Renile está tirando onda. Tirando onda. Renile, você tem que cuidar não, viu, Renile? Aí tem também aqui o Vandeilson Oliveira, dizendo, cuida que está ficando de noite. Pronto, está feito o registro aqui. Não, e tem ainda outra aqui, a Jane Clébia Nunes de Andrade. O melhor construtor de Patos, está dizendo ela. Brother, voltando à questão da construção, houve uma passagem aí, acredito que foi o ano passado, de uma história de uma casa de uma senhora que lhe comunicaram que a casa dela estava pendengando para cair e tal, e o brother foi lá e deu uma de Luciano Huck. Foi a casa da Dona Marlene, né? A casa da Dona Marlene, na verdade, colocou a matéria no Passo Online e pedindo ajuda para reformar a casa, né? Que estava realmente em situações precárias. Aí foi quando eu fui lá, entrei dentro da casa dela, vi a situação, que o banheiro só tem um buraco no piso lá. Eu disse, Dona Marlene, eu não vou lhe ajudar a reformar a sua casa, eu vou demolir sua casa e vou construir outra. É mesmo, brother? Eu disse, vou.
Aí ele disse, e meus troços, onde é que eu fico? Eu digo, 3 meses eu construo. Aí acertei com ela, paguei o aluguel para ela durante 3 meses e pouquinho. O sonho dela foi realizado. Hoje mora na casa lá. Depois recebi muitos convites para construir outras casas, mas não posso, infelizmente, né? Nem, eu acho que só mesmo o governo federal. Mas o sonho e o problema da dona Marlene, questão do imóvel dela, foi resolvido, graças a Deus. E a gente acompanhou, acho que toda a cidade de Patos acompanhou, né? Foi uma história muito bacana. Quero lhe parabenizar pelo ato. Obrigado, meu irmão. Porque, assim, não é todo mundo que tem a empatia, né, Jefferson, de fazer o que você fez por dona Marlene. Eu não conhecia a dona Marlene, mas, assim, a gente passa a admirar a história, acompanhar, né? E acabou que a cidade de Patos toda ficou sabendo dessa história. E como eu imaginava que outras pessoas iriam lhe procurar, né? Não iriam perder a oportunidade, né? De pelo menos fazer o pedido. Mas aí a pessoa entra lá no site do Luciano Huck, né? Escreve uma cartinha lá, tem o lado oscilar, né? Do Caldeirão, e quem sabe não dá certo. Mas mesmo assim, diante dessa situação de casa, realmente eu não posso construir, mas ainda venho ajudando muitas pessoas que reformam, né? Areia, brita, cimento, algumas coisas. Eu ainda me sinto muito grato em estar podendo ajudar ainda. E aproveitando também, mandar uma oportunidade, mandar um alô para minha esposa, para a Jane, para minha filha Jéssica, que daqui a 2 anos e pouquinho, se Deus quiser, mais uma médica em Patos. São quantos filhos você tem? Então, 3 filhas. 3 filhas. 3, uma de 21, uma de 10 e uma de 5. A de 21 que está na faculdade. Está na faculdade já. Já está. Esse ano ela termina o 7º período e daqui a uns 2,5, 3 anos tem mais uma médica. Está começando a residência. E já pedi para ela que pelo menos o meu período por semana, se Deus nos permitir, vou montar um consultório, ela vai atender grátis, o meu período por semana, para marcar a origem de onde a gente veio, porque quando eu morava em Mãe d'Água, quando a gente queria tinha qualquer problema de saúde, muitas das vezes vinha para Patos, né? Então, a origem, quando eu morava no sítio, entre Mãe d'Água e Maturé, no meio da serra lá, muitas das vezes, a janta eu chupava caju, porque não tinha o que comer. No almoço, pinha, né? Às vezes milho verde, porque a gente, na década de 80, aí a gente realmente morou no sítio e passamos muito necessidade. Então, a gente tem que ver a origem bem de trás de onde a gente veio. É verdade. O Edilson Oliveira, ele fez uma pergunta aqui. Boa tarde, eu queria saber do brother se ele tem algum empreendimento na área da construção em Patos, pois houve um comentário que ele iria fazer um prédio na Alça Sucede, deve ser Sudeste, né? Sudeste. O brother tem alguma construção ali na Alça Sudeste? Não, por enquanto não tenho, mas já recebi assim do próprio dono do loteamento que me doaria 2 terrenos para mim ir para lá, porque como eu construo muito, então eu ia desenvolver bastante o loteamento. Mas eu não tenho. Onde eu pretendo ter um plano para construir o prédio em frente à UPA do Jatobá. Sim. Aquele terreno lá aquele terreno é seu, né? Um terreno muito bom, é bem centralizado. E acredito que lá é onde eu quero montar a minha aposentadoria e construir uns apartamentos lá. É isso aí. Registrar aqui a presença da Rita Rodrigues, parabenizando o brother construtor também, a Rita Rodrigues. Eu queria mandar um alô para toda a turma da Zona Sul, né? Lá do bairro Monte Castelo, Jatobá, Mutirão, Alto da Tubiba. É onde eu tenho muitos amigos. Já morei lá quando eu tive meu primeiro casamento. Eu morei lá na Rua 19. Morei na Rua 10 também, né? Meus filhos pequenos a gente criou, por uma boa parte eu criei meus filhos ali no Jatobá. E a família, meus filhos têm muitos primos, tios que moram lá. E eu tenho uma consideração muito grande pelo bairro de Jatobá. Eu gosto muito do bairro de Jatobá. O brother, além da construção civil, além dessas casas que você constrói para atender a clientela, para você vender pela Caixa Econômica, você tem algum outro projeto paralelo lá no Jatobá em que envolva construção? Assim, você pensa em construir, por exemplo, um condomínio, um clube, algo desse tipo? Uma área de lazer muito boa é tipo Walter Play. Pretendo construir um parque aquático. Um parquezinho aquático, onde eu já tenho o terreno, onde quando chega dia das crianças, eu podia abrir as portas das crianças, deixar as crianças brincar. Porque aqui em Patos,
Principalmente a área de lazer, aqui é muito parado, sabe? A gente, um bom fim desse tamanho, tem uma área de lazer, muita gente, os turistas que passam, vai para lá. São José do Egito ali, muita gente. Agora abriu um parque muito bom aqui no Rio Grande do Norte, já estive lá. Mas aqui em Patos ainda falta um espaço muito bom para tipo uma área de lazer, piscina grande, um lugar bacana, onde eu possa ir com os familiares e aproveitar. Mas eu tenho esse projeto lá e o terreno que é o mais difícil. A gente já teve por um período, né, o Patos Walter Play, quando inaugurou, eu participei lá na época da inauguração. Eu fiz a parte das pinturas na área das piscinas, aquela logomarca que tem o golfinho, a gente ajudou a desenvolver a época e eu imaginava aquela época que o Patos Walter Play iria deslanchar aqui no sertão. Por quê? O nosso clima, né? Quente, seria um espaço que eu acredito todo final de semana estaria sendo aproveitado pela população, mas foi usado por um curto tempo, período de tempo, né? Tinha um belíssimo restaurante, a gente sempre... Na época também a gente tinha um grupinho de pagode, a gente sempre tocava lá nos finais de semana, mas assim, de repente o Walter Play se transformou num hotel e numa casa de eventos, e o parque aquático ficou lá obsoleto, desativaram, os brinquedos se ressecaram, acredito que não tem mais como ser utilizados, tem que ser desmontados. Mas assim, eu aqui em Patos, eu acredito que Patos comporte, e eu até comentei outro dia que Patos deveria aparecer um empresário com essa visão, e eu acredito que vai se dar muito bem. Quem construir uma área dessa, para explorar, por exemplo, para vender um título de sócio, para abrir finais de semana para você ir lá fazer o day use. Isso. Porque hoje em dia até os grandes hotéis nas capitais aí estão se utilizando muito do day use, porque nem todo mundo tem condições de pagar uma diária no hotel, mas tem condições de passar o dia na piscina, usufruindo ali daquele espaço. E o que se paga para passar o dia se consome dentro do... Eu já participei desse tipo lá em Natal, eu já fui para alguns hotéis e é desse jeito. Você chega, paga, um exemplo, R$150, usa a piscina de 11 horas até final da tarde, mas aquele valor que você pagou, você tem como consumo. Você consome lá dentro. Então, ou seja, você não pagou para estar no espaço, você pagou o consumo. Eu acredito que se fizer algo em Patos com esse seu pensamento e fizer nessa modalidade, eu acredito que seja um sucesso. Inclusive aqueles tobogãs lá do Walter Play eu comprei faz 8 anos. E foi? Foi. Mas já tirou de lá ainda? Não, sempre eu gosto de verificar lá, mas tá só a parte da ferragem que ainda está danificada, mas aqueles tobogãs que é duas porque a parte de fibra se recupera, né? Se recupera. Mas eu tinha, inclusive, acho que você talvez chegar a ver, ali na Fazenda Santa Rosa, sentido Bonfim, até estoquei areia uns tempos atrás, porque eu ia fazer o parque aquático ali. Sei. Mas é questão de problema com água. Porque parque aquático tem que ter água, se não tiver, está perdido, né? Foi um dos motivos da desativação lá do parque aquático. Né? Foi um dos motivos, né? Realmente a gente tem um certo período do ano que a gente tem um problema hídrico, né? Até nos nossos mananciais aí, às vezes a gente fica naquela tensão, o Jatobá está quase seca, a barragem também e tal. Mas a gente também é muito abençoado, porque quando vem chuva, já vem para... Nessa localidade, eu não tenho um projeto lá, o rio passa aproximadamente 220 metros, já tem até dois, falar o tempo antigo, cacimbões lá, que não falta água lá não, viu? O pessoal tirava 10 pipas d'água por dia e não secava não. Então já tem isso aí já dá o suporte para um parque aquático bacana. Fica assim, onde essa fazenda? Era lá na Fazenda Santa Rosa. De Patos, quando você sai, dá 1,5 km do lado direito. Ali era onde eu estoquei areia uns 3 anos atrás. Mas eu não quero fazer ali, descendo o Clube Donatinho, que o terreno já tem e lá a água também tem. Você vai fazer, no caso, na Zona Sul, dentro da cidade. Na Zona Sul. Deixa eu fazer mais 2 registros aqui. A Maria do Socorro Soares, dizendo boa tarde. Benção, mãe. Sim, a sua mãe, né? Tá dizendo, gosto muito de saber das novidades de Patos. E tem também aqui o Pedro Lócio, dizendo o melhor construtor. Brother, uma pergunta que eu ia fazer ainda no campo da política. Nós sabemos que na última eleição para prefeito, a grande novidade foi a passagem meteórica da tal da baronesa, né? Que chegou aqui com aquela zoada toda, mas depois terminou pulando fora do barco, abandonou todo mundo, deixou os vereadores aí numa situação difícil. Você ainda tem contato com ela? Como é que você avalia? Você acha que
ela terminou prejudicando os candidatos a vereadores ao ponto das oposições conseguir fazer apenas um? Assim, eu não sei exatamente os assuntos e acordo que fizeram, mas eu estava para me filiar ao PSDB. PSDB não, com o meu partido é o MDB, que era o partido. Foi quando eu cheguei lá, de férias, e a gente estava tudo montado para mim ir para lá, mas tive dificuldade em alguns que não me aceitaram lá, né? Disse, não, é uma vaga certa do brother, vai tirar a chance de outro, inclusive o saudoso, boas lembranças dele, de Leudo, né? Leudo Melquiades. Dele, ele foi um dos que não aceitou, também acho que Diogo Medeiros também não aceitou, porque disse que só fazia 2 e uma vaga era minha e outra ia se rebolar entre uma turma grande que estava lá. Mas, em questão sobre a própria pessoa da baronesa, me dou muito bem com ela, a minha esposa se dá muito bem com ela também. Da pessoa dela, eu não tenho nada a falar dela. E, inclusive, o irmão dela, Cicinho, cara bacana, me dou muito bem com ele. Mas não sei qual acordo entre ela e os pré-candidatos, candidatos fizeram. Aí eu não tenho como falar, porque eu não tive esse diálogo com ela. Mas se eu estivesse me filiado a partir dela, mas outras vezes ela me chamou lá, brother, vá lá, porque eu posso te ajudar. Mas eu não fui. Até queria ter me filiado ao partido dela, que ela ainda é presidente desse partido aqui em Patos. Mas acabou não dando certo porque na mesma semana, eu tinha feito um vídeo lá com o Cássio, lá em Brasília, e acredito que a própria minha pessoa não teria me sentido bem fazer um vídeo com o Cássio lá, declarando apoio ao PSDB, e chegar aqui e me filiar ao MDB. Você tocou no assunto aí, falou da baronesa, e hoje eu vi uma matéria onde diz que ela está em conversação com o irmão para fazer uma dobradinha para a próxima eleição. Isso. Ela candidata a deputada federal, é isso? Ela é candidata a deputado federal e ele é estadual. Né? Seria isso. Primeiro tem que ter um posicionamento firme, saber se é carne ou peixe, se é situação ou oposição. E segundo, tem que perguntar o que é que Nabu acha, porque eles têm cargo na prefeitura. Né? E no estado também, né? Exatamente. Cicinho, está como deputado, mas provisoriamente, né? Por conta de uma manobra política. E ele é secretário. Se ele manter essa ideia de ser candidato, será que o grupo de Nabu vai aceitar? Por muito menos. Tem que se ver isso aí. Por muito menos a Germana caiu, porque o Érico saiu espalhando aí que seria candidato a deputado estadual. Então, será que o grupo da situação em Patos vai aceitar se sim um candidato e a baronesa também? Tendo Hugo e tendo Olívia aí, né, como candidata do grupo, representante do grupo? Mandar um abraço aqui, o Célio, né, eu estou mandando boa tarde a todos os amigos aí, está aqui, estou acompanhando ao vivo. O Renile Réu, que ele é insistente, viu, brother? Rapaz, ele botou aqui, alô ao Vascaíno brother e aos amigos. Renile, o brother é flamenguista. Para torcer pelo Vasco tem que ter 2 corações, gente. Tem que ter 2, tem que deixar um de reserva. E ainda tem um marca-passo. Está lá. Renile, o brother está dizendo que vai lhe dar de presente uma camisa do Flamengo. Isso. Um a ele e outro a Tony Marques. A Toninho também. Velho, mas outro Vascaíno chato, tem que ter cara chato. Toninho, se você perguntar qualquer coisa do Vasco, ele não sabe. Mas se você perguntar do Flamengo, ele sabe tudo do Flamengo. Eu encontrei com ele no final de semana passado, no aniversário, ele só falava do Flamengo. O Flamengo estava jogando e ele perguntando, e aí, como é que está o jogo do Flamengo? Eu digo, vá se preocupar com o seu Vasco. O que é que você quer saber do meu Flamengo? Um abraço aí para o Renile Réu, que está aqui conosco na audiência. O Davi Candeia também mandou uma boa tarde aí, né? Alexandre Nóbrega. Mandou, alô Alexandre, meu amigo Alexandre de Nabu, boa tarde Alexandre. Seja bem-vindo aqui, Alexandre do PT, conhecido como Alexandre do PT. O assessor do Velho das Terras. Exatamente. O assessor do Velho das Terras. Ele botou aqui, viva o Corinthians. Alexandre, seu time está mais ou menos agora, até passou por umas crises, mas agora parece que está se recuperando. Um abraço aí para meu amigo Alexandre. Qualquer dia, Alexandre, não marcar para vir bater um papo aqui conosco. Mandar um abraço também para o Corumba CD. Está mandando aqui um abração aqui para o Brother Construtor, também para o Ednei e para o Jefferson Saldanha.
Já Curumba olha, Curumba, ele tem uma parceria com o Cabo Uga Uga. Cabo Uga Uga quem é? Cabo Uga Uga é um policial militar, eu acredito que ele está aposentado. Eu não sei nem qual é a patente dele. Um chama de soldado, outro chama de cabo, não sei se ele é sargento. Ele trabalha ali na Mega Farma da Rua do Prado, meu amigo João Neto. Né? Mas diz que ele vai para lá, diz que bota uma cadeira, dorme mais do que tudo, sentado lá. E diz que Curumba é empresário dele. É empresário? Curumba é o empresário de Uga Uga. Diz que o Uga Uga está estourado no Instagram, mas quem está ganhando dinheiro com o Uga Uga é Curumba. Diz que vai para a praia, para João Pessoa, usufruir e deixa o Cabo Uga Uga aqui trabalhando. Foi um comentário que eu escutei, né? Diz que até o Cabo Uga Uga mandou uns áudios aí num grupo aí, esculhambando, dizendo que ia processar Curumba. E a gente está ajustando para trazer eles dois aqui para a gente ver. Fazer as partes. Realmente está falando a verdade da história. Pois é, Ednei, mais alguma pergunta para o nosso querido brother? Rapaz, perguntas teríamos muitas. O nosso programa já está chegando a quase 1 hora, né? A gente geralmente aqui passa 1 hora, 1h15, 1h20, mas a gente sabe que o brother é um cara que tem seus compromissos, tem sua luta, né? Mandar um abraço para os irmãos do brother, né? Os meninos proprietários da Casa Itália, ali ao lado da Catedral, e o Edilson, proprietário do Vila Sertão, são 2 empreendimentos de sucesso. O Vila Sertão é um espetáculo. Vila Sertão da família, né? São os irmãos do empresário brother, estão lá à frente desses empreendimentos, e estão nos apoiando aqui nesse episódio e mais 3 episódios para frente aí. Durante 30 dias estão nos apoiando aí. Agradecer a eles aí. O brother fez o intermédio, ligou para os irmãos, disse: eu vou participar do podcast, vocês ajudem lá, patrocinem lá, botem o nome da empresa de vocês. Inclusive o brother também está como nosso apoiador. Acredito que ele vai continuar, com certeza, que ele gosta de divulgar, né? Ele é um cara que gosta de mídia, ele precisa, na verdade, todo empresário precisa de mídia. Então, assim, nós aqui somos um podcast, mas nós também somos uma agência, nós damos suporte a empresas que precisam desse trabalho. Temos o nosso companheiro Jefferson, que é um jornalista de mão cheia espetacular. Temos o Ildel Brando, que cuida da parte visual, é um cameraman, é um audiovisual, é um cara da técnica. Assim, a gente está com uma equipe bacana, né, que podemos dar suporte aí a qualquer empresa. É só entrar em contato conosco através do WhatsApp, o 839-98830342, ou então entrar nas nossas redes sociais aí. Nós temos o Instagram do podcast, que é Podcast Vitrines Oficial. Temos o informativo _ Vitrines, que é um projeto que nós também iremos lançar antes do São João, que é uma revistinha com anunciantes. Inclusive, eu vou até apresentar o empresário brother também aos meninos dos restaurantes, para eles fazerem parte lá conosco, porque a gente quer valorizar as empresas de Patos e quer colocar esse material na mão do povo, na cidade de Patos, antes do São João, para que as pessoas tenham conhecimento, tenham acesso a essas empresas. Então, brother, assim, a gente já está com o tempo um pouco avançado, já passamos das 18 horas. Se você tiver algum assunto que você queira destacar, a gente deixa os microfones abertos para você fazer suas considerações finais, e agradecer a toda a audiência que você viu aqui, que a galera de Patos tem um certo respeito pela sua pessoa. Muita gente entrou e participou conosco aqui, muita gente feliz por saber que hoje você faz parte do grupo político do prefeito Nabor Vanderlei. Sabemos que você nunca teve problema pessoal com o Nabor, sempre foi uma questão política, e a política a gente tem que saber separar. Com certeza. Política é em cima do palanque, é quando você está na disputa. Passou aquele período ali, a gente tem que esquecer, a gente tem que descer do palanque, desmontar, e a vida segue. É verdade, a política é momentos, né? A política é momento, então as amizades que a gente tem, eu não perco por causa de política, gente. Então, algumas pessoas que talvez que eu magoei ou que me magoaram também, isso aí é totalmente de momentos. O prefeito na época lá, realmente eu era adversário. E a gente, quem é adversário, que não é no tempo da campanha, cada um por si, a gente tá para vencer. Então, hoje, faço parte do 10, né?
E Você filiou-se ao Republicanos? ainda não, né? Mas já recebi já os convites para se filiar e também de outros partidos. Mas eu só tenho a agradecer afinal a toda a equipe que nas campanhas passadas que estiveram comigo, agradecer a votação de 598 votos que deram ao meu irmão. Muito voto. Muito voto, foi uma questão de tempo, foi 10 dias para fazer um trabalho desse. E repetindo aí, quando foi para trocar o nome, voto é muito difícil de se transferir. Mas todos aqueles que eram meus adversários na campanha, que alguma coisa ou outra a gente acaba magoando e se magoando também. Peço desculpa a todos aqueles e aquelas pessoas que falaram algumas coisas sobre o respeito do brother. Eu chego perto e abraço e beijo na cabeça, gente. Eu não guardo mágoa de ninguém. É por isso que, às vezes, eu sempre digo, eu admiro a pessoa de Nabu. Humilde e simples. Esse método eu acho que ninguém tira dele. Mas campanhas é momentos. Estamos aí. Agradecer a toda a minha família que me apoiaram. Logo no início não queria me apoiar. Depois viu que não tinha jeito, que eu queria mesmo a política, aí me apoiaram, minha filha, Jéssica, Jamile, a Jade estava me acompanhando também, minha esposa Jane, mãe, meus irmãos, que a toda hora, meus cunhados também, sogro me acompanhando. E é isso aí, os momentos, e agora a gente vamos trabalhar para a campanha de 2026, compromisso firmado, palavra a gente tem que cumprir. Palavra dada, palavra cumprida. E estamos aí, eu, brother construtor, mais uma vez, fazer parte do segmento, nos trabalhos, do ramo da construção civil, que é o que eu sei fazer, construção e realizar os sonhos da casa própria, gente, é isso aí. O brother tem gratidão à Zona Sul de Patos? Muito. Muita gente, brother, a Zona Sul se acovardou com você é para ter saído eleito da Zona Sul. Realmente, se fosse o meu nome, eu esperava isso da Zona Sul, sair com 1.500 votos da Zona Sul. Um trabalho brilhante que eu vinha fazendo, não parei, continuei fazendo, porque o trabalho social não depende de política. Mesmo depois que a campanha foi em dia 5 foi dia 6 de outubro? 6 de outubro. 6 de outubro. No dia das crianças, fiz o dia das crianças, e o povo me ligava, me criticando, mas brother, como é que você faz isso? O pessoal lhe traíram e você ainda faz isso. Primeiro, a criança não tem culpa de nada, gente. Então, criança é inocência. Eu não faço isso, dia das crianças, esses programas sociais, por política. Faço porque eu gosto e, se Deus me permitir, me der muitos anos de vida aí, porque saúde para trabalhar, graças a Deus eu tenho, com o apoio da minha família, esse trabalho social vai continuar, não para. Isso daí é o verdadeiro amor a Patos, né? Diferentemente de outros candidatos que diziam que amava Patos, depois da eleição sumiu, não fez mais atividade nenhuma que fazia tempo de Natal, tudo, abandonaram tudo. Aí quando chegar uma outra eleição vão dizer que ama Patos de novo. Agora o brother provou que ama Patos. Inclusive no meu aniversário do ano 2025, houve um problemazinho, porque eu consultei o setor jurídico e ia convidar bastante a população. Eu ia mandar o convite para Nabu, mesmo sendo aniversário, eu ia mandar, que era aniversário, era uma festa. O prefeito ia mandar para Hugo, ia mandar para a peça da bancada dos vereadores, enfim. Não, mas por questão jurídica me informaram, brother, se você fizer a festa, vai caracterizar uma festa política e tal. Eu preferi não fazer. Mas mesmo assim, eu nunca, mesmo quando estava aniversário do prefeito, eu ligava, procurando precisando de alguma coisa, quando precisava da prefeitura alguma coisa, eu atendia numa boa, brother, está precisando de alguma coisa, então isso a gente nunca esquece. O Alexandre, ele está nos parabenizando, Jefferson, dizendo assim, gostei muito do formato do podcast. Alexandre, a gente procurou fazer um trabalho diferenciado dos que já estão por aí, né? Que só fala de política e, na maioria das vezes, de politicagem, não é nem de política, né? São blogs politiqueiros. A gente aqui não, a gente traz um cara que nem o brother, que é um empresário, um cara que veio de baixo,
conseguiu vencer na vida, contou sua história aqui. Acredito que muita gente não sabia da história do brother, um cara que já morou em Brasília, que tinha 3, 4 empregos para poder sobreviver, morou no sítio, morou na zona rural. Ou seja, é um cara que valoriza o que tem hoje porque sabe o trabalho que deu para conquistar. E Alexandre está dizendo, eu sou assessor do Tassiano Diniz. Vamos ajeitar, Alexandre, para você trazer seu deputado aqui para bater um papo conosco. O Tassiano Diniz, que é deputado aqui do Vale do Pinhacó, né? Isso. Representa a região do Vale do Pinhacó. Mandar um abraço aqui e a pro gente está meu aqui de portas abertas. amigo argentino, Clemildo argentino, né? Que está em Monteiro, mas está nos assistindo. Trabalha aqui no SAMU. Aquele abraço, meu irmão. Um abraço também para Rafa do Gás, Romulo Xavier. Rafa do Gás. Também para Damião da ST Trans, o meu amigo. Gente boa. Independentemente de que a gente estava aí na campanha, ele de um lado e eu do outro, mas grande amigo, viu? E essas amizades a gente não pode esquecer, não. É verdade. Pois é, chegamos ao final da 12ª edição do podcast Vitrines. Agradecendo a todos que estiveram conosco durante o programa, interagindo, participando, e pedir mais uma vez a todos vocês que deem o like, que é muito importante, se inscrevam no canal, compartilhe e se inscreva no canal. Olha, que está chegando atrasada aqui, doutora Maracajá, vou mandar cortar o salário dela, Francisco, mas agora que ela entrou, tá vendo? Vou cortar o ponto, viu, doutora Maracajá? Doutora Maracajá hoje dormiu demais, agora que ela vem interagir conosco. Então, desejar a todos um forte abraço e dizer, cuida que está ficando de noite. Cuida que está ficando de noite. Tchau. Tchau.